Vamos fazer uma viagem, mas o destino tem que ser um consenso. A gente tem que ir para um país que todo mundo quer ir. E claro, o único país que todo mundo quer ir é os Estados Unidos. Então vamos para a capital dele. Hoje a gente fala sobre o consenso de Washington. O Consenso de Washington foi uma reunião que aconteceu em 1989 com o Banco Mundial, a Organização Mundial de Comércio, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, Fundo Monetário Internacional e etc. Lá foram feitas uma série de recomendações para levar o desenvolvimento para os países da América Latina. Até porque, claro, o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial de Comércio entendem de dinheiro e de desenvolvimento. Então, nada melhor do que eles para ditar políticas das nações latino-americanas, das nações pobres do continente americano, né? E essas recomendações tinham um caráter neoliberal, de flexibilização do mercado. Em outras palavras, o Consenso de Washington foi uma receita de bolo. Olha bem, eu fiz um bolo bonito para levar o desenvolvimento para esses países da América Latina. Então essas políticas consistiam em conter gastos públicos com serviços sociais, com políticas sociais. As taxas de juros eram determinadas pelo mercado, o livre comércio também, então diminuição ou exclusão de proteções e tarifas alfandegárias, tarifas comerciais, liberalização de investimentos estrangeiros e privatização das empresas estatais, e etc. Mas era mais ou menos isso. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por algumas crises econômicas, principalmente a crise do petróleo nos anos 70, e os anos 80, a economia latino-americana estava estagnada. Inclusive foi chamada de década perdida. Então esses países necessitavam de uma nova política econômica. Inicialmente o Chile em 1973, o Uruguai em 1974 e a Argentina em 1976, vivendo sobre regimes autoritários, adotaram essas políticas neoliberais do Consenso de Washington. Posteriormente, outros países do continente, à luz da democracia, também adotaram tais políticas. O Brasil adotou o consenso com o Fernando Collor de Mello e isso se intensificou com o outro Fernando Henrique Cardoso, sendo famosos os episódios das privatizações das empresas estatais. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Telebrás e uma parte da Petrobras foram empresas que foram privatizadas nessa época. Então, ao contrário do que se esperava, os países que adotaram o Consenso de Washington tiveram um crescimento econômico muito tímido e países que não adotaram o Consenso de Washington, como é o caso da China, tiveram a sua economia crescendo. Iludidos com esse modelo e certos de que a crise interna era fruto de um governo e era causada por políticas nacionalistas e autoritárias, os governos dos países latino-americanos acabaram entendendo que, por trás de tudo isso, dessas políticas maravilhosas, estavam os interesses econômicos dos Estados Unidos. Que novidade, né? O Consenso de Washington acabou sendo um fruto envenenado para os países latino-americanos, pois aumentou o desemprego, a inflação, as taxas de juros e também as desigualdades sociais. Então, nem todo consenso é bom. O Consenso de Washington foi ruim. Deixa o like, se inscreve. Tchau!